Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 17 de agosto de 2022, teremos 8 palpites. Mais um dia com grade bem movimentada, com jogos lá na segundona dinamarquesa, segundona inglesa, Liga Profissional da Argentina, Série B e MLS. Mas antes, gostaríamos de apresentar a vocês a nossa nova parceira aqui do canal, lendasbet.com, uma casa de aposta excepcional com excelentes odds, uma cobertura incrível em diferentes jogos e competições e tendo tudo isso um layout bem intuitivo e com cores que me agradaram bastante. Além disso, você pode desfrutar de uma gigantesca gama de opções que vão dos tradicionais mercados de gols, dupla chance, vitórias, placar exato, o queridinho de muitos, os escanteios, que aqui a gente tem várias possibilidades nesse mercado em quesito e demais outros mercados como ambas marcam apenas no segundo tempo, determinado jogador para marcar e muito mais. Então corre e aproveite que tem bônus de R$50 para novos usuários. Para isso, vamos deixar um link na descrição do vídeo para você acessar já e começar os trabalhos. LendasBet, a sua nova casa parceira. Então vamos, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Elirod e Fredericia. Jogo válido pela segundona dinamarquesa, que a gente tem o Fredericia ali em décimo com 1 ponto e o Eli ali em último com 0 pontos em 4 jogos, 4 derrotas nessa segundona dinamarquesa. E para esse jogo, um jogo de uma competição que tem uma alta tendência de gols, não tem outra alternativa senão esse quesito. Até porque o Eli nos últimos 5 jogos, em 3 palpites, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Fredericia nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos 3 gols ou mais no placar. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas pelo que as equipes vêm apresentando na competição, duas equipes de muitas derrotas que tomam muitos gols e que aqui está a chave para voltar a vencer na competição ou começar a vencer na competição e deslanchar de vez, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,60, uma cotação muito interessante para um Fredericia que sempre faz campanhas bem interessantes, mas que nessa atual temporada em 4 jogos tem apenas um empate. São 4 gols marcados e 7 sofridos, mas pega um adversário muito ruim nesse início de competição. São 15 gols sofridos em 4 partidas e apenas 3 gols marcados, ou seja, o Fredericia tem uma ligeira vantagem contra uma equipe que aparentemente não tem grandes forças nessa temporada. Tomou 5-1 na estreia, já perdeu de 3-1, 2-0, 1-0, mas quando a gente olha para o Fredericia, a equipe vem de 2 derrotas, mais 2 derrotas, onde uma delas a equipe até lutou, mas acabou perdendo por 3-2. E para esse jogo contra uma equipe que teoricamente é mais fraca que eles, do que os visitantes, eu ainda assim acredito que pode ser um jogo para gols, até porque as duas equipes estão em momentos incômodos, fazem e tomam muitos gols, e eu acredito que essa deve ser a perspectiva para essa partida. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Stoke e Middlesbrough, jogo válido pela Championship segundona inglesa, que a gente tem o Stoke em 18º com 3 pontos e o Middlesbrough ali em 21º com 2 pontos em 3 jogos. Início de segundona inglesa, mas um início bem movimentado no mercado de gols, até porque o Stoke nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Middlesbrough nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, em 3 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais nas partidas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols.
A odd está na casa de 1,40, já uma cotação interessante para esse mercado de over 1,5. E a gente está falando de duas equipes que estão em começo de competição, mas estão na parte de baixo da tabela. Ou seja, outro jogo que é aquele jogo para as equipes vencerem e dar uma moral. Mas a gente tem que lembrar que o Stoke já marcou 3 gols e tomou 5. E o Middlesbrough já marcou 5 e tomou 6. Ou seja, são equipes que nesse início já tomaram mais gols do que fizeram. Então é uma partida sim para virar a chave. O Stoke vem de uma derrota por Huddersfield por 3-1 e o Middlesbrough vem de um empate com o Sheffield dentro de casa por 2-2, já mostrando que a equipe pode sim ter uma reação nessa temporada, nesse começo de temporada inglesa. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Reading e Blackburn, outro jogo dessa Championship, que a gente tem o Blackburn ali em primeiro com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, e o Reading ali em 20º com 3 pontos em 3 partidas disputadas. E outro jogo também com cara de gols, até porque o Reading nos últimos 5 jogos em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Blackburn, nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, em 3 oportunidades tivemos ao menos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,53, uma cotação muito interessante para um Blackburn, que aparentemente já começa a temporada 22-23 como tinha terminado a 21-22, brigando na parte de cima, querendo uma vaga de volta na Premier League depois de bons anos. Para essa atual temporada já foram 6 gols marcados e apenas 1 sofridos, e enfrenta uma equipe que não começou nada bem, tem apenas 2 gols marcados, mas tomou 6, e isso pode ser muito interessante para o Blackburn, que vem de bons jogos e vem de 5 vitórias seguidas, isso em jogos preparatórios, jogos da Copa da Inglaterra e os 3 jogos válidos pela essa Championship dessa atual temporada, onde a equipe venceu em todas, venceu o West Bromwich, venceu o Swans e venceu o Queen's Park Rangers, ou seja, é uma equipe que está num momento muito bom e pega um Reading que vem de 2 derrotas seguidas, uma delas na Copa, onde a equipe foi eliminada para um adversário da 4ª divisão inglesa, ou seja, é uma equipe que faz muito gol e a outra que toma muito gol. Então, mais de 2,0 gols asiáticos, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para Reading e Blackburn. Passando agora para West Bromwich e Cardiff, outro jogo dessa Championship, que a gente tem o Cardiff ali em 6º com 6 pontos e o West Bromwich ali em 22º com 2 pontos na competição. E outro jogo de duas equipes bem interessantes, duas equipes sempre da parte de cima da tabela e que também deve ser um jogo para gols, até porque o Bromwich nos últimos 5 jogos em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Cardiff nos últimos 5 confrontos da equipe em 3 oportunidades também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, em todos esses jogos sempre tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,51, outra cotação interessantíssima para um Cardiff que já está ali na parte de cima da tabela, já tem 3 gols marcados e 2 sofridos, e pega o Bromwich, que não começou bem a temporada, são 3 marcados e 4 sofridos. Lembrando que são duas equipes na temporada passada fizeram campanhas opostas ao que estão nesse momento. O Bromwich brigou na parte de cima, mas depois perdeu o fôlego, e o Cardiff brigou um pouco mais abaixo, mas ainda assim são duas equipes sempre cotadas ao acesso, porque jogaram a Premier League nos últimos anos, principalmente o Bromwich, que vive numa gangorra, sobe e desce, e o Cardiff, que se eu não me engano, umas 3, 4 rodadas atrás, também estava na Premier League. Então são duas equipes que têm cacife para chegar longe nessa competição, e por isso eu espero um jogo para gols, porque são duas boas equipes. Então, mais de 2,0 gols asiáticos, odd na casa de 1,51 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para News Old Boys e Lanús,
jogo da Liga Profissional Argentina, que a gente tem o Newell's em 15º com 17 pontos e o Lanús último colocado com apenas 7 pontos em 13 partidas disputadas. Jogo da Argentina, jogo truncado, mas alguns jogos com boa tendência de gols e aqui deve ser um deles. Até porque o Newell's nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Lanús, nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, todos os jogos muito movimentados, com no mínimo 2 gols em cada uma dessas 5 últimas partidas entre Lanús e Newell's. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, a odd muito boa para o Newell's, que muito estranhamente há algumas rodadas atrás era o líder dessa Liga Argentina, praticamente com esses mesmos 17 pontos. Se eu não me engano, a equipe estava com 15, estava muito bem e de lá para cá não conseguiu vencer, não conseguiu ter bons jogos, mas já é uma equipe que já fez 11 gols e tomou 13 e pega o lanterna da competição, que está pior ainda. Em 13 jogos são apenas 7 pontos, 11 gols marcados e 20 sofridos, uma das piores defesas dessa competição argentina. Então são duas equipes que não vêm nada bem. O Newell's, na verdade, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória nos últimos 5 jogos, lembrando que vem de uma goleada para o River na última rodada, enquanto o Lanús vem de 3 derrotas e 2 empates. Conseguiu um bom empate na última rodada contra o Independente, vamos ver se é alguma coisa para a equipe voltar aos trilhos da vitória, mas ainda assim, mesmo sendo duas equipes em momentos muito ruins, perdendo, empatando, vencendo poucos jogos, são equipes que vêm mantendo boas médias no mercado de gols. Por isso, eu acredito que nesse jogo de duas equipes em momentos muito ruins, pode ser interessante esse mercado, essa perspectiva. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Arsenal de Sarandi e River Plate, outro jogo dessa Liga Profissional Argentina, que a gente tem o River em 5º com 21 pontos e o Arsenal ali em 14º com 17 pontos. Essa parte de cima do Campeonato Argentino bem embolada e equipes nessa parte são tendência também de gols, até porque o Arsenal nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o River nos últimos 5 confrontos da equipe de Gallardo, nos últimos 3 jogos, em ao menos 3 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos ao menos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,48, outra cotação interessantíssima para um River, com um ataque poderosíssimo aqui nessa liga profissional, onde já tem 21 gols marcados, mas tomou 13, uma boa quantidade de gols sofridos pela equipe do River, e que enfrenta o Arsenal, que tem uma média zerada. São 15 marcados e 15 sofridos, ou seja, são equipes que vêm para jogo, são equipes que saem para jogar bola, fazem gols, mas também tomam muitos gols. Isso fica muito evidente nos últimos jogos, tanto do Arsenal, que vem de um empate e uma vitória, e também evidente no jogo do River, que principalmente na última partida aplicou 4-1 no Newell's, jogando dentro de casa. Por isso eu acredito que esse jogo também deve ter essa tendência, então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,48 é o nosso palpite para Arsenal de Sarandi e River Plate. Passando agora para Criciúma e Operário, jogo aqui da nossa Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem um Criciúma em 12º com 30 pontos e o Operário em 16º com 25 pontos. Jogo de duas equipes que brigam ali mais olhando para a parte de baixo da tabela, e um jogo muito interessante, principalmente para os visitantes, mas ainda assim um jogo de gols, até porque o Criciúma nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Operário nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram entre eles, no jogo entre eles, em 4 oportunidades dos últimos 5, tivemos
2 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo, lá no Heriberto Hilsen, vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,52, uma cotação interessantíssima para um Criciúma que está ali no bolo das equipes que estão sonhando com o G4, mas que também tem que olhar na parte de baixo da tabela, até porque a equipe hoje está a 7 pontos do CSA, primeiro time dentro da zona, uma vantagem interessante, mas pega o Operário, primeiro time fora da zona do rebaixamento, que está a 5 pontos do Criciúma, mas a 2 da zona do rebaixamento, ou seja, essa vantagem pode diminuir para apenas 2 pontos e colocar o Criciúma, ao invés de brigar na parte de cima, mais na parte de baixo. Então um jogo muito importante para o Criciúma, que jogando dentro de casa tem que fazer o resultado positivo, até para continuar sonhando ali com Londrina, Sport, Sampaio, Tombense, para brigar pela última vaga ou pela terceira vaga com Grêmio, Bahia e Vasco, enquanto o Operário, que não vem nada bem na competição, precisa pontuar, precisa vencer para sair o mais rápido possível de entrar na zona de rebaixamento. Mas lembrando que a equipe vem de uma derrota e um empate nos últimos 2 jogos e pega um Criciúma que também vem de uma derrota na última rodada para o Novo Horizontino, jogando no interior paulista. Então um jogo muito interessante para as duas equipes que precisam vencer e para isso vão precisar de gols. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Vancouver e Colorado. Jogo válido pela MLS, que a gente tem pela Conferência Oeste. Tanto o Colorado ali em 10º com 31 pontos e o Vancouver em 11º com 30 pontos. Ou seja, jogo de 6 pontos, jogo interessantíssimo para as duas equipes na busca por uma vaga nos playoffs da MLS. E para esse jogo também mercado de gols, até porque a gente está falando do campeonato norte-americano. E lembrando que o Vancouver nos últimos 5 jogos da equipe, em todos eles a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Colorado nos últimos 5 confrontos da equipe canadense, em 4 deles também tivemos a equipe marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos Vancouver e Colorado marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,62, uma cotação muito interessante para duas equipes que precisam desesperadamente vencer, até para segurar um concorrente direto na busca ali por uma vaga juntamente com Nashville, Portland e Seattle. São essas equipes que estão brigando ali também juntamente com o Galaxy por 2 vagas nos playoffs, até porque as outras equipes estão um pouco mais desgarradas no momento. Então um jogo muito interessante, onde a gente tem um Colorado que já marcou 35 gols, mas tomou 37, e o Vancouver, que já marcou 29 gols, mas tomou incríveis 44 gols nos seus 25 jogos disputados até o momento. Então, são duas equipes que marcam e tomam muitos gols, tanto que a média de gols sofridos é maior do que a de marcados, e são duas equipes que ainda brigam pelos playoffs e vêm de médias gigantescas de gols marcados, de gols sofridos nas últimas rodadas e em rodadas bem anteriores, como fica evidente nos últimos jogos, tanto de Vancouver como de Colorado. Por isso, o nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro e vai ser no ambas marcam, odd na casa de 1,62. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!